Recebi com muita alegria um convite de Lorival Holanda para fazer um bate-papo sobre o livro dele, recém-lançado, A Arca, pela editora Bagaço, aqui na Academia Pernambucana de Letras. A gente espera fazer uma boa conversa sobre um texto que eu acho que já nasce clássico, um texto excelente. Tive a sensação tive o mesmo sentimento de Riobaldo quando ele entra no curral dos padres e descobre um livro que ele diz encapado em couro, Seclé das Índias, exatamente. É. E ele vai dizer que descobriu nesse livro outras verdades muito extraordinárias, tá? E eu confesso a você que tive essa impressão lendo o teu texto. Eu gostei muito. Me chamou a atenção um comentário que Milton Ratum fez na orelha do livro, elogiando, usando palavras que o livro possui uma linguagem refinada, uma beleza de escrita, uma generosa erudição. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Você diz no texto: a Arca de Noé é um mero emblema da complexidade que nos constitui. Você poderia comentar a metáfora da Arca de Noé que navega em todo o teu romance? Olha, Marcinho, a ideia da arca é mais uma forma alegórica de remeter à arca do peito, onde nós carregamos todos os nossos bichos, né? Mas tudo simultaneamente no mesmo espaço. Então, se alguém te acarinha a cabeça, você é um cordeiro. Mas se alguém te pisa o pé, não, você sai uma fera. Quer dizer, você é tudo isso, você é cordeiro e você é fera. Mas tudo isso você recolhe dentro de si. Então, essa arca do peito, Sim. eu no princípio pensei também na arca craniana, mas a arca do peito me pareceu mais assim, pertinente para mostrar essa diversidade de bichos de que nós somos constituídos. O narrador do texto, ele fica curioso com a arca, né? Acicatado a curiosidade, e vai ler pouco a pouco, durante 8 meses, os textos dos cadernos que Raul deixou na arca. Instigado por Clara, né? Clara pede para ele escrever um texto, e aí ele vai falar que o texto de Raul é um labirinto verbal, uma escrita poética cheia de subentendidos e alusões, com figuras e linguagem que faz as palavras significarem mais do que elas querem dizer. Eu te pergunto, você poderia comentar o método de leitura desse narrador? Estamos diante de um romance que pensa sobre os meandros da escrita literária. A imagem do macaco branco, o cronista do princípio das coisas, procura responder essa questão? Olha, a melhor coisa é quando a questão é tão pertinente que ela traz em si a resposta. Você percebeu o essencial do texto, que é justamente esse desafio de dizer aquilo que não cabe na linguagem. Né? Como dizer essa coisa abissal de que nós somos constituídos? Só uma linguagem labiríntica, e a linguagem em si ela tem limites. Né? Por isso eu recorri, o narrador recorre Sim. a essa imagem do macaco branco, que é venerado na Índia como o criador das letras, é aquele que embaralha os signos para dizer a complexidade do mundo. Então, essa complexidade interior nossa, o narrador se depara com alguém que ele supunha conhecer, um amigo mais ou menos próximo, e depois ele teve experiências aqui, ali e além, completamente diferentes. E aí ele tenta recompor, e aí é todo um desafio. Lendo o teu texto, a palavra Odisseia me chamou a atenção. Odisseia. Sim. Em 2 momentos você fala em Odisseia interior, a Odisseia interior de Raul, e um outro momento você fala em Odisseia do desejo. Ok. Sim. A palavra Odisseia ficou ressoando. Depois eu comecei a perceber semelhanças com o texto de Homero. O tema da viagem, a viagem por mares ignotos, a cicatriz. O Raul tem uma cicatriz no queixo, né? Ulisses também tem uma cicatriz. Tema também do canto das sereias aparece. O cavalo de Troia também aparece no teu texto. Sim. Aí eu fiquei pensando, existem algumas semelhanças, mas ao mesmo tempo parece que
o desfecho é diferente, porque, por exemplo, Ulisses volta para casa, volta para Ítaca. Raul não volta. Ele não volta para Urucará ou para Manaus. Existe uma traição na Odisseia, que é a traição de Afrodite. E ao contrário, o que vai acontecer no teu texto, Yvon, ele vai chegar para Raul e dizer, você pode ficar com Sabine, não fique com ela, se você desejar, pode ficar com ela. Aí eu queria saber se tem alguma coisa, alguma conexão entre essas histórias, essas viagens da Arca e da Odisseia. Olha, aí são abismos que se tocam. Primeiro, da peregrinação. Viver é peregrinar. A gente, todo o tempo da vida, está indo de um lugar a outro. Todo grande romance, ou mesmo um pequeno romance como o meu, é um romance de formação, é uma peregrinação. Sim. A gente está sempre se formando enquanto a gente caminha e encontra pessoas. Daí a ideia de Odisseia. Todo mundo é um Ulisses para si próprio. Sim. Todo mundo se busca quando busca o mundo. Essa é uma coisa que eu tentei, o narrador tenta mostrar isso. A segunda coisa é, ele de fato tem noção de uma fidelidade muito mais a si mesmo e ao mundo, né, do que a esses princípios. No caso do Yvon, por exemplo, não é que ele tenha ficado com a mulher do Yvon, não, eles tiveram uma relação afetiva e ele ficou afetado no sentido bem psicanalítico, né? Ele ficou tocado por essa relação, que essa relação se estenda ao corpo ou à alma é secundário. Há uma ligação ali que é mais forte e que o outro percebe e diz, olha, não se façam mal, se puderem fazer bem, ótimo, mas não se façam mal. No teu texto tem um anjo que atravessa todo o romance. Esse anjo está na bica de São Pedro com Clara, que imanta tudo, que deixa tudo mais belo. Esse anjo está... Enfim, ele perpassa todo o romance. Um anjo que ri. Eu fiquei lembrando de Guimarães Rosa que tem um boi que ri, lá naquela história de Manuelzão. Sim. Eu queria que tu me explicasse melhor por que a presença desse anjo, dessa graça, desse riso. Os islâmicos também têm a imagem constante do anjo, no sentido bem lato, no sentido bem grego. O anjo, o angelos, é aquele que comunica, aquele que transmite alguma coisa. Então nós temos na vida permanentemente anjos, alguém que nos toca por uma razão ou outra e nos modifica o sentido, a vida, sempre comunica alguma coisa de novo. É muito difícil alguém passar por outra pessoa e não te disse absolutamente nada. Ali você ficou cego e você não viu a outra pessoa. Mas quando você vê alguém na sua singularidade, houve um anjo. Alguém te comunicou num sentido bem, num substrato assim, bem mais profundo. É isso que eu chamo o anjo. É alguém que você vendo, você é tocado. Então essa imagem volta assim, reiterada às vezes, volta, porque eu acho muito importante esse perceber a coisa que tangencia o mistério, o outro. Isso em relação ao amor e à amizade, né? Sim, sim. Porque tem o Pierre, né? Exatamente. O encontro do Pierre. É a primeira vez, eu acho, que aparece no texto. O anjo. Amizade dada é amor. Isso é Guimarães Rosa, sim. Mas isso também é a vida. Sim. Me chamou a atenção quando você falou quando há um encontro, né, de Raul com Sabine, e existe ali, você construiu um texto que é sobre o boi, que me pareceu um poema. É um poema? É uma prosa poética? Você fez uma prosa poética ali, abusou da prosa poética ali? Eu acredito que sim, porque só me restava o espaço menor, que era cair na prosa prosaica, aquela prosa destituída de ritmo. Mas quem frequenta a literatura fica imbuído de um certo ritmo. Dizer se isso é prosa ou poesia não tem muito sentido. Sim. Certo? Quando se cria, por exemplo, Baudelaire, quando cria pequenos poemas em prosa, você pergunta, mas é prosa ou é poesia? Não tem mais sentido. A poesia dele
é uma prosa poética. Sim. E como eu sou muito ligado a essas duas figuras, e Flaubert, e Baudelaire, e Osman Lins e tal, então eu tentei ir por essas águas. Certo. Essa imagem da arca tem alguma ressonância de Fernando Pessoa, da arca de Fernando Pessoa? Não imaginei. Não. Nunca me passou pela cabeça de ser aquela arca possível de sempre textos e textos e textos. Claro que é um link possível, Sim. mas não me passou pela cabeça até então. Aquela cena da bica de São Pedro ficou muito bonita. O texto sobre a bica de São Pedro ficou muito bonito. O encontro com Clara, tá? Tem alguma coisa ali de Proust? O Canto das Sereias, aquilo é uma brincadeira que tu faz que parece que tu puxa o tapete do leitor, porque o leitor está esperando assim aquele enlevo, aquela coisa maravilhosa, aí tu fala que fala um pouco desse Canto das Sereias ali que ficou muito bom. Olha, aquilo primeiro é um fato real. Há em Olinda a bica de São Pedro, quer dizer, é um fato que está lá. Só que o imaginário pode, às vezes, numa pessoa impregnada de encantamento, ela pode projetar ali as fontes do Alhambra, certo? Aquela coisa magnífica e depende do olhar, como a gente vê o mundo. Alguém pode até lavar louça e na pia perceber, quando feliz, as fontes de Alhambra. Outra coisa que me impressionou no teu texto foram as imagens relacionadas aos animais. Tem um hipopótamo pesado de si, aburguesado. A imagem do macaco, que você já comentou. Eu pediria para você comentar aquela tripla... Três animais que aparecem em sequência, talvez no mesmo parágrafo, que é do galo, da coruja olhadeira e do morcego. Olha, talvez faça parte do bestiário especial, ou do imaginário, do bestiário do narrador, né? De projetar. Até ontem, os animais falavam para mostrar os defeitos do homem. Hoje, o homem se dá conta que tem que retomar um pouco para ver naquela alegoria lições de humanidade. Hoje é um macaco que a gente vê caído um passarinho e o macaco toma um passarinho na mão e fica esperando que ele voe. Isso é um fato. Mas isso mostra que nesse animal há muito mais humanidade do que em nós. Alguém dificilmente segura e sustenta alguém na rua porque caiu. Então, essa alegoria há muita humanidade nos bichos e uma desumanidade absurda no nosso dia a dia. Eu queria te agradecer. Excelente conversa. Espero que o livro seja lido. Merece ser lido e relido. É um livro excelente. Obrigado, Lorival. Eu fico muito grato. Muito grato a UD, fico muito grato a você e a casa que acolheu essa experiência de 35 anos atrás. Muito grato.